Bem-vindos a mais um episódio do Evangelho Raciocinado, com página no Instagram, postagens diárias. Temos também o podcast mais consolador do Brasil e o canal mais humilde do YouTube. Hoje falaremos sobre o poder da oração. Não só este fenômeno radiante, este fenômeno, esta ferramenta valiosa que Deus nos concedeu e que Jesus muito nos ensinou a respeito dela, como também veremos os mecanismos, da oração, da prece, o que ocorre por trás de quando mandamos energias positivas, de amor, de carinho, rezando por alguém, ou por algum fato. Então veremos como funciona isso segundo o plano espiritual. Antes de iniciarmos, agradeço a sua presença em nosso canal. Peço para você, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like, isso é muito valioso, pois o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo e ele ajuda a impulsionar nas pesquisas de temas semelhantes, ok? Então vamos para o tema de hoje, não vamos perder tempo, falar sobre o poder da oração, um assunto gostoso e que realmente, se entendermos os mecanismos, com certeza, se tivermos a razão, o raciocínio, conseguiremos manter a nossa fé inabalável. Então, nós vemos muitas religiões que falam da prece, falam da oração, mas sem ter o seu entendimento por trás do como ocorre, como chega a nossa oração. Eu posso orar para alguém que está longe, muito distante de mim, que jeito que essa pessoa recebe as minhas boas intenções. E quando eu não tenho pensamentos positivos, o que ocorre comigo, o que ocorre com a pessoa a qual eu também estou emanando energias que são ruins. Nós vamos falar tudo disso neste maravilhoso episódio. Antes, para falarmos de oração, nós temos que falar sobre fluido cósmico universal. Por vezes você nunca escutou falar desta palavra, mas o que é um fluido cósmico universal? Em suma, Deus, o nosso Criador, ele criou dois elementos básicos, dois elementos fundamentais. Criou o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. Do princípio inteligente temos o espírito, o ser, a inteligência, e o fluido cósmico universal é toda a massa que compõe o universo. E a combinação desse fluido cósmico universal gera seres corpóreos e incorpóreos. Assim como a química nos prova que duas moléculas de hidrogênio e mais uma molécula de oxigênio formam a água. Então a combinação de fluidos faz com que surjam aí elementos materiais, sutis e materiais. Então veremos também um pouquinho sobre esse fluido cósmico, porque para entender a oração, para entender o pensamento, temos que entender o fluido cósmico, porque ele é o meio de transmissão. Assim como o ar é o meio que se transmite o som, o fluido cósmico ele é o meio que se transmite o pensamento. Traremos algumas situações para tentarmos entender melhor esse fluido, até para explicar, vamos imaginar que estamos em um grande oceano, mergulhados na água. E quando eu faço um movimento aqui,
aquela onda vibra e chega a outro lugar, né? A diferença é que o fluido cósmico universal, ele não se limita ao espaço, assim como o som, por exemplo, né? Que você faz o som, ele vai até um certo espaço, o pensamento no fluido, ele é ilimitado. Podemos, sim, orar por alguém que está nos Estados Unidos, que está na Europa. Quando vemos aquelas situações delicadíssimas no Oriente Médio, por que não orar por tantas crianças, tantas famílias que sofrem, que estão em meio a uma guerra, vivendo abusos e violências? Saiba que a sua oração para eles chega. Chega e faz a diferença. Leva um conforto, mesmo que eles não entendam de onde vem. Traz um sentimento de coragem. Tira talvez um sentimento de vingança. Por isso é importante orarmos. Devemos orarmos, não só por nós e por aqueles que amamos, mas pelo mundo, pelo universo. Isso é fundamental. Fluido cósmico universal, então, foi explicado, né, no Livro dos Espíritos, e também há algumas definições e um conteúdo muito valioso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A doutrina espírita é uma das poucas, não a única, que explica estes fenômenos da oração, como ocorre, justamente para nos trazermos a razão, o raciocínio, porque a fé inabalável, como diz Allan Kardec, é aquela que podemos enfrentar ao longo do tempo, face a face, os acontecimentos. Então temos que entender o que ocorre. Isso torna a nossa fé muito mais forte. Não é a fé cega que pode ir para o lado bom ou ruim, não. É a fé raciocinada, assim como o nome da página, Evangelho Raciocinado. Veja só o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, sobre o item prece. Eu vou ler aqui rapidamente, tá? Até para não ficar algo cansativo. Ele fala que nós precisamos conceber mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa o espaço. E todos os seres, encarnados e desencarnados, ou seja, nós, como os espíritos, estamos mergulhados, em volta de nós há o fluido cósmico. Estamos todos conectados em uma grande teia. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele, ou seja, o fluido, é veículo do pensamento, como o ar o é do som. Com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ou seja, limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem no infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, ou seja, também nós podemos orar por aqueles que se foram, mas eles também oram por nós que estamos aqui na luta diária. E recebemos também as suas orações, a espiritualidade amiga, os seres de luz que estão sempre orando por nós para continuarmos a nossa batalha, para não vacilarmos, não perdermos a coragem, a resignação. Então, esse pensamento, ele gera uma corrente fluídica que se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Olha que belo. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Veja, há uma corrente e eu faço a oração para um ser, pode ser encarnado ou desencarnado, né? Um ente muito amado, que já deixou o plano carnal. Posso orar e devo orar para essa pessoa.
ela vai receber. Aqui se forma uma linha, uma corrente, e aí veremos adiante, uma corrente fraca ou uma corrente forte. Às vezes, esse aqui vai receber apenas alguns choques, algumas pequenas ondas, ou vai receber de fato os raios dos nossos pensamentos, a nossa vibração forte, e veremos que isso depende do pensamento e da vontade. Então, isso é muito importante. Quando temos fé, temos a vontade, fazemos ali uma corrente muito forte, muito valiosa. Então veja como estamos mergulhados, estamos todos conectados neste fluido cósmico, E veremos que essa conexão com Deus, com Jesus, com os nossos protetores, ela não depende, e Jesus nos ensinou isso, não depende de forma, de práticas exteriores. Imagina, depende apenas do nosso coração. É a nossa vibração, é o amor, é o pensamento. Eu vejo muitas pessoas que dizem, não, eu não sei orar, eu não sei rezar. Quando está em alguma reunião, alguém fala, não, faça uma oração. Não, mas eu não sei orar. Todos sabem. Todos nós sabemos orar. É apenas fecharmos os olhos e pensarmos com muito amor. A oração vem do coração, é o pensamento. Não há fórmula, não há realmente algo fixo. Devemos projetar o nosso coração. Jesus, veremos isso, ele comenta sobre esta oração, às vezes repetida, uma oração que quer chamar a atenção, e lá em Mateus ele repreende isso, ele diz assim, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar em pé, para quê? Para serem vistos. Então Jesus diz, estes já receberam a sua recompensa. Qual que é a recompensa? A vaidade, o ego, já receberam. Faça diferente, vá para o seu quarto, se feche lá na sua intimidade. Ele usa até o termo, e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E mais adiante, ele repreende as repetições vazias que por vezes fazemos isso. Não estou dizendo, a oração pronta não é valiosa. Imagina as palavras, quando emitidas com amor a sentimento, quando rezamos um Pai Nosso, mas prestando atenção em cada palavra do Pai Nosso. Sabendo, Pai Nosso que estais no céu, realmente entendendo que Ele é o Criador, o pão nosso de cada dia, a energia, as oportunidades que Ele nos oferece. Se interpretarmos cada frase do Pai Nosso, ela é muitíssimo rica e com certeza nos fará muito bem, porque Jesus nos ensinou a orar assim. Mas o que ocorre? Oramos de forma repetitiva e quando vemos, já não estamos mais prestando atenção na oração, estamos no piloto automático. E não é isso, devemos orar com o coração, com sentimento. E Jesus repreende justamente isso. E o que mais está em secreto, que ele fala, Olha, seu pai que está no secreto, e aí, então, seu pai que vê no secreto o recompensará. O que mais que está muito no secreto? Veremos que são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos. Às vezes pensamos algumas coisas que nem nós entendemos. Mas por que estou pensando isso? Isso está no nosso inconsciente, muitas vezes. Outras vezes são sugestões, influências também espirituais. Então nós temos que tomar muito cuidado e cultivar bons pensamentos. Por vezes nos pegamos aí com pensamentos ruins, pensamentos de inveja, de ódio, de raiva, de vingança. Esses sentimentos, nós vamos ver adiante, eles nos destroem inicialmente e além disso, estamos todos conectados como grandes antenas parabólicas, emitindo sinais para todos os lados.
E quando emitimos esses sinais de baixa vibração, estamos sintonizando com outros irmãos, também de baixa vibração, tanto aqui, seres encarnados quanto desencarnados. Nós, no nosso dia a dia, nós reparamos isso, que as pessoas elas se unem por afinidade, por sintonia, por prazeres e gostos muito parecidos. Né? Não é assim que olhamos na rua um grupo de pessoas com os mesmos prazeres, os mesmos vícios, né? As mesmas vontades, é a sintonia. E atraímos seres da carne, né? Como também os seres espirituais. E devemos então tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Por isso precisamos educar. Precisamos aí lembrar da prece. E lembrar da prece diariamente. Precisamos orar quando acordamos. Assim que realmente abrimos os olhos, né, levantamos, já temos que estar com um pensamento em gratidão. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso, por esse sol, se não tiver sol, tiver chuva, essa chuva deliciosa que acalma o meu coração. Obrigado pela natureza. Obrigado pela minha família. Se você tem condições, né, de estar andando, né, pelas minhas pernas, por poder andar, por poder enxergar, né? Mas se você tem algum tipo de limitação, agradeça também pela misericórdia divina, porque há muitas outras coisas que podemos agradecer. Então, não é fácil. Realmente, às vezes, durante o dia, nós vamos colocando outros sentimentos. Mas, se buscarmos olhar para dentro e tentar achar os gatilhos, lembraremos da oração. E aí, nós vamos educar o nosso pensamento. Quando você chega no seu trabalho, por que não orar? Ali na sua mesa, feche os olhos. Ou, né, disfarçadamente, se você tem vergonha porque tem outras pessoas, né, eleve os pensamentos. Pede a Deus a proteção, o equilíbrio, a serenidade, porque por vezes o trabalho é estressante, iremos atender aquele cliente um pouco complicado, que nos trata mal. Então, oremos para termos o equilíbrio, ou para lidarmos com os nossos colegas de trabalho, que na verdade é uma grande escola, como também oremos quando faremos alguma reunião familiar, que há algum sentimento ali de contradição, algum sentimento mal resolvido, vamos orar. Você verá que esse sentimento acalma o seu coração e no final você fala, nossa, a reunião foi tão boa, o meu trabalho foi tão bom, o meu dia foi maravilhoso, graças a Deus, vamos agradecer. Então, vamos educar, vamos melhorar a nossa frequência. E aí, essa oração, né, nós podemos fazer uma oração para nós, mas também podemos direcionar para outras pessoas, né? E aí, já encontrei algumas perguntas, né? Para quem eu devo orar? Né? Você pode orar. Veja, oração, quando estamos falando do bem, direcione. Ore a Deus, ore a Jesus. Tem gente que gosta de orar para santos. Pode orar para santos, para Nossa Senhora, para a Virgem Maria. Maravilhoso. A oração é do bem. A oração é para ajudar o próximo. É para levar amor, a cura. Ore, ore. Deus, Jesus, os espíritos de luz não são vaidosos. Eles não são. Nós temos os nossos defeitos e nós queremos colocar os nossos defeitos neles. Nós queremos colocar os nossos defeitos em Deus. Não, eu não posso, a pessoa orou para o santo X, né? Deus não vai atender, tem que falar direto com ele. Deus não é vaidoso. Se você tem a humildade, está pedindo de coração, não importa. Né? A espiritualidade amiga vai acolher muito bem, independente para quem você está orando. Mas leve o pensamento a Deus, a Jesus, ao santo, com certeza, oração do bem, aquele ser de luz, Deus, os emissários, os trabalhadores, os obreiros de Jesus vão acolher a sua oração. Não fique imaginando que vai ficar chateado que eu orei para o santo X e de Deus não vai gostar. Não, Deus não tem vaidade.
Ele quer que todos trabalhem para o bem. É o bem, vamos trabalhar, vamos nos unir, precisamos disso. Né? Então, não há essa vaidade. Podemos orar para encarnados como para desencarnados. Né? Podemos direcionar especialmente oração aos necessitados. Né? Isso é muito valioso. Né? Temos uma corrente, se você quiser colocar lá no Instagram ou aqui mesmo no nosso canal no YouTube, nomes para a gente fazer a vibração, vamos vibrar. Vamos todos fazer uma corrente do bem. Essas pessoas receberão as nossas energias, a nossa luz, por meio do fluido cósmico universal. Certo? E aí a pergunta, todos recebem a prece que fazemos? Né? Isso vai depender. Vai depender da energia. Né? Lembra que eu comentei? Pensamento e vontade? Vai depender da sua fé. Vai depender da vontade que você está colocando naquele pensamento, naquele pedido, e aí se forma aquela corrente, né, fluídica forte. E eles recebem com toda a energia o nosso pensamento, principalmente aqueles que estão no plano espiritual, que não tem a barreira da carne, uma matéria muito sutil, eles recebem, né, todas as nossas vibrações. Por isso devemos ter todo o cuidado possível, porque imaginemos, né, um ente muito amado que nos partiu no nosso plano para o plano espiritual. Né? Então este irmão, ele está recém-chegado, né, se adaptando, e ali é tudo muito sutil. Tudo muito sutil. Então, quando você emite pensamentos de muita tristeza, pensamentos que realmente tiram do eixo, né, um nervosismo, um conformismo, um sentimento de injustiça total, isso realmente é muito ruim para esse espírito que recebe essa energia. Ele recebe, isso desestabiliza, por isso devemos ter o total cuidado na hora de orarmos, tá? Então, isso vai depender da nossa energia, vai depender de algo que nós vamos falar aqui, que é a constância, e também do que estamos pedindo. Porque a oração, né, a prece que me direciona para o céu, como também a oração e a prece que ela cai na terra, ela acaba nem se elevando ao plano celeste. Veremos isso. Temos os pedidos ascendentes, né? Que quando buscamos pedir algo positivo, buscar a coragem, não pedir coisas do mundo, coisas materiais, mas pedir a sabedoria, o equilíbrio, a paciência, né? A ajuda. E aí nós temos, né, estes pedidos nobres que são atendidos, são cuidados. Olhe só, nós temos uma obra de arte que é um livro chamado Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Lá em 1940, mais ou menos, né, Chico escreve essa primeira obra que André Luiz, né, vai contar sobre a experiência dele no plano espiritual. E aí, eu gostaria de ler uma pequena parte que fala sobre a oração, já que este é o nosso tema. Logo depois da oração, olha o que diz o livro, logo depois que terminou a oração, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino. Né? E aí, Clarencio, que era o mentor, né, que tanto ajudou André Luiz lá, veja só, a fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me, tocada de mais intensa luz. Então André Luiz observou que aquele canto, o louvor de agradecimento a Deus, ele olhou Clarencio, que era o mentor, e Clarencio estava com uma energia, com uma luz mais intensa. Olhe o que a oração, o que o sentimento de gratidão faz conosco, né? Irradiamos esta luz. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, aí ele vai comentar um pouquinho sobre a melodia, sobre este canto, né? E aí ele diz assim: desenhou-se ao longe
em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Olha que lindo, né? Então era uma oração coletiva, todos com os pensamentos elevados, acabou a oração, eles estavam louvando, e no céu se desenhou um grande coração azul com algumas marcas ali de dourados. Olha que maravilhoso. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedentes talvez de esferas distantes. Ou seja, aquele cântico de agradecimento não foi vazio. Ele subiu nas esferas superiores. E os anjos, né, os seres de luz dessas esferas superiores responderam eles, com música também, dizendo: olha, estamos aqui, estamos escutando a oração de vocês, a vibração, o canto de amor. Olha que bacana. E aí ele diz assim: foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Olha que lindo. E aí mais adiante, as corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos na fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias. Por que eles se desfaziam quando tocavam na fronte? Porque aqueles as flores, né, todos aquilo que caía ali, azul, que ele relata, era feito num elemento sutil de fluido cósmico. E aí ele tocava e se desfazia, né? As pétalas, ele diz assim, né? E perceba que ele diz renovação. Ele sentiu imediatamente uma singular renovação. Isso que ele estava, neste momento, recém-chegado à colônia espiritual chamada Nosso Lar, e estava em um grande hospital sendo tratado. Então, nesse momento, ocorre uma oração coletiva em que André Luiz participa, e aí ele nos traz essa experiência riquíssima. Muitos falam, alguns críticos, nem vou focar nessas questões, a música voltou, que bom, dá aquele ambiente, né, mais harmonioso. Continuemos, isso não atrapalha de forma alguma, mas comentando sobre as obras de Chico. Chico escreveu mais de 400 obras, né? Maravilhoso. Recentemente teve um estudo feito com um grande software que cruzou informações de vários livros, né, de vários autores, comprovando de que não foi a mesma pessoa que escreveu, porque muitos alegavam que era Chico mesmo que inventava todos esses livros. E aí esse software pegou a característica de cada autor, né, e cruzou vários livros e concluiu, isso se você colocar no Google você vai achar matérias e os estudos, concluiu que não foi a mesma pessoa que escreveu essas obras, concluindo que de fato, né, havia sim uma transmediúnica e que essas obras foram sim ditadas pelos espíritos amigos. Essa questão de mediunidade podemos tratar em outro capítulo, mas há elementos, provas incontestáveis, como, por exemplo, exames dos médiuns em transe, né? Exames que mostram a atividade cerebral, né, em alta intensidade no momento da transe, algo que os médicos falam: olha, este ser, né, se não fosse médium, teria tido um AVC, né, tido um derrame, e não, era um transe mediúnico. Então, são atividades que a ciência ainda vai avançar para explicar, e é isso que esperamos. Então, continuando sobre o nosso tema da oração, falamos das orações que vão ao céu, como também aquelas orações de baixa vibração, que caem em terra, que são quando temos pensamentos ruins, ou fazemos pedidos fúteis, sem relevância, né? Os homens, principalmente, quando ocorre algum jogo de futebol, né, vai pedir para o time ganhar. Veja, são pedidos fúteis, pedidos que, óbvio, não têm relevância. E aí esses pedidos acabam caindo por terra, né? E temos também, isso não podemos ignorar, as pessoas que infelizmente ainda não despertaram. São pessoas ruins, são pessoas que planejam minuciosamente maldades, crueldades. Isso não é oração, mas é pensamento.
Ela está emitindo a todo momento pensamentos ruins. O que eu vou fazer? Planejando isso. E o que ela faz? Grande antena parabólica. Ela está atraindo seres espirituais, né, que vão combinar, vão ajudar, né, seres que ainda são de baixa vibração, ainda são seres inferiores, mas que um dia terão um grande despertar, porque a lei de progresso é infalível. Né? Um dia eles vão evoluir também, somos todos irmãos, filho de um mesmo pai, temos que ter esse sentimento fraternal e amá-los, respeitá-los. E estes irmãos, né, o ser encarnado, por emitir esses pensamentos, contribui para os casos obsessivos. Por isso a importância, repito, de cuidar dos nossos pensamentos, realizar a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento, a meditação e repararmos aquilo que estamos pensando. E falando em oração, não poderíamos esquecer de falar das orações que as mães fazem aos seus filhos. Chico, na verdade, por meio de Emmanuel, que era o seu mentor, né, eles costumavam conversar, e Chico dizia o seguinte, que as orações das mães são tão fortes, que não apenas chegavam no céu, eles arrombavam as portas do céu. Ele utilizava esse termo, porque a mãe tem uma ligação de amor nas suas orações que é inexplicável. E as suas orações são poderosíssimas quando direcionados aos seus filhos. Então Chico dizia, olha, as orações elas são tão fortes que elas não só chegam no plano celestial, como elas arrombam as portas do céu. É maravilhoso, né? Isso. E realmente é aquele sentimento que a gente fala. É esse pensamento e a vontade. E aí você junta pensamento com a vontade. E essa vontade com uma mescla de fé, com amor e esse sentimento de mãe, chega a qualquer lugar com uma força que não dá para realmente descrevermos aqui. Então, a ajuda vem. A ajuda sempre vem. Devemos sempre estar atentos aqui às respostas. Muitas vezes ignoramos, falaremos disso. Mas antes falaremos sobre constância. Né? Tem gente que só faz a oração, isso é muito comum, infelizmente, quando tem alguma necessidade. Né? Uma oração quando alguém fica doente, ou quando o próprio ser fica doente, ou quando essa pessoa precisa passar em uma prova, um vestibular, um concurso, um exame, e aí vem a oração, vem um apego válido, mas repare se de fato essas situações não são grandes convites da providência divina para despertarmos o nosso ser para a verdadeira vida. Somos chamados, é aquela parábola que Jesus contava, há muitos tempos somos convidados, né, que ele conta sobre o Senhor, sobre o bodim de festa de casamento, né, que o Senhor chamava e os convidados não queriam participar. Jesus conta essa parábola. O Senhor fez uma grande festa, chamavam e as pessoas não queriam. E Deus está nos chamando e nós não queremos. Muitos ignoram, mas quando o negócio aperta eu vou orar, mas ficou bom de novo, eu volto ao estado anterior. Então, há essas pessoas, são aquelas que ainda o terreno não está fértil na parábola do semeador, mas que a vida vai trazer situações para que ela desperte, porque temos, como eu já comentei, a lei do progresso. E aí, falando ainda em Jesus, quando os discípulos acordavam, Jesus já estava orando. Jesus, assim que os discípulos saíam ali das choupanas, Jesus já estava em oração, já estava nos montes, vibrando, se conectando e em plena comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. E antes de Jesus ser preso, ele avisou várias vezes, né, para os discípulos que seria preso. E antes de ser preso, quando ele vai orar, né, no jardim do Getsemane, ele vai orar. Veja que sempre ele estava em comunhão com Deus. E aí ele chama os apóstolos, né, Simão Pedro, Tiago
e João, os filhos de Zebedeu, e eles vão orar. Os três não conseguem orar, estão cansados, dormem, e Jesus ainda repreende, né? Jesus estava orando a todo momento. Não tinha dia, hora, tradição, é no domingo à noite que eu vou orar, é no sábado. Não, era a todo momento. Essa conexão, essa frequência que devemos construir também. E Jesus também nos ensinava em muitos exemplos vivos de cura. Quantas e quantas pessoas não buscavam o Mestre para serem curados? E Jesus, na sua fé, no seu poder imenso de manipular os fluidos cósmicos, né, por meio também do magnetismo, curavam essas pessoas doentes. E aí ele dizia: vá e não peques mais, para não acontecer algo pior. Por que Jesus falava isso? Porque nada que Jesus comentava era por acaso. Tudo tinha uma razão. E sabia ele que se voltássemos a cometer os mesmos erros, a voltar aos mesmos vícios, entraríamos na nossa baixa vibração, na zona cinzenta do pensamento, acarretando, sim, novos problemas de saúde. Porque o que causa a doença é a nossa energia, a energia em que estamos envolvidos, como também o nosso comportamento inadequado. Jesus sabia. Por isso falava: vai, não peques mais, porque se a pessoa voltasse, e muitos voltaram a cometer os mesmos erros, ela se envolvia novamente daquela energia de baixo padrão, e a energia de baixo padrão fazia o quê? Afetava o ser espiritual e, consequentemente, o corpo físico. Nessa obra maravilhosa que eu disse de André Luiz, né, que ele conta a experiência dele no plano espiritual, ele é recebido, e aí, quando analisado, os médicos dizem: olha, é uma pena que o senhor veio por meio de suicídio involuntário. E ele fica muito magoado. Mas como assim, suicídio involuntário? Eu não me matei, eu fiquei internado por meses no hospital com um problema no estômago. E aí os seres de luz, os mentores, vão explicar, os médicos do plano espiritual vão explicar que aquela doença que ele desenvolveu era fruto dos abusos de comida, de bebida, da sífilis que ele tinha contraído também por abusos no campo, na área sexual, mas principalmente pelos pensamentos. Ele era um ser muito duro, muito grosseiro, maltratava muitas pessoas, e ele captava o sentimento que aquelas pessoas maltratadas emitiam contra ele. Porque quando você maltrata alguém, aquela pessoa ela fica magoada e ela despeja uma energia muito ruim. E ele captava essas energias, ele captava que ele sempre estava de mau humor. E isso foi agravando e gerou uma doença, suicídio involuntário. Né? Então, temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque nós adoecemos muito por conta disso. Inclusive, sobre essas questões, nós temos que entender que muitas doenças nós viemos para este mundo com o nosso planejamento, a nossa programação, e temos sim as nossas programações kármicas, né? Nesses livros de André Luiz, da coletânea Nosso Lar em Diante, né, são, se eu não me engano, 12 obras, há ali um capítulo falando sobre esse planejamento, né, de reencarnação, seres que vêm com uma predisposição genética de desenvolver doenças. Inclusive a ciência está avançando nesse campo. Se eu não me engano, nos Estados Unidos há pesquisas que você consegue fazer um exame, você consegue diagnosticar se você vai ter câncer no futuro ou não. Mas as pessoas vêm com predisposições. E aí, desenvolver ou não vai depender do nosso dia a dia. Vai depender daquilo que estamos cercados, do que pensamos. No meu dia a dia,
eu penso bem, eu faço bem, eu olho uma outra pessoa, desejo bem, um sucesso a ela, ou não, vivo com inveja, planejando o mal, de mau humor, maltratando o próximo. Não digo que somos perfeitos, estáveis, temos altos e baixos, mas que possamos fazer o autoanálise, entender a nossa situação e buscar sair daquela zona cinzenta do pensamento quanto antes. Porque quanto mais ficarmos, mais afetados seremos. E aí, por último, lembrar das respostas. Muitos oram esperando o que? Aparecer alguém para dizer a resposta para ele. Né? Sonhar lucidamente com alguma coisa. Não. Repare nas pequenas coisas. É uma leitura que de repente você está na internet, pode ser na internet, você bate o olho em algum texto diferente, que te chama a atenção, te traz uma reflexão, né? Respondendo aquele pedido que você fez, aquela conexão. Ou alguma pessoa te sugere algo que você não esperava e você de bom coração aceita aquela sugestão. Ou uma ideia inesperada que vem na sua cabeça. São as respostas da prece. Respostas que muitos ignoram. Não podemos ignorar. Devemos interpretá-las, estarmos atentos aos sinais. E quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos vibrando, orando, tendo constância, perceberemos as respostas. Sem dúvida. Então, nos disse Cristo, buscai e achareis. Batei na porta e ela vos será aberta. Veja que essas ações, essa recomendação do Cristo, indica sempre uma atitude nossa. A porta não abre sozinha, temos que bater. Não vamos achar algo, nada cairá do céu. Buscai. Movimento, ação, que possamos ter o movimento da prece. Buscar a Deus, ter a atitude, o primeiro passo. Portanto, faça a sua prece. Busque ter a constância. Leve o Evangelho no lar. Faça semanalmente na sua casa, junto com os seus familiares, o Evangelho no lar. Temos o primeiro episódio do nosso canal falando sobre a importância. Assista, você vai gostar muito aqui no nosso canal no YouTube e se conecte a Deus. Muito obrigado, muito obrigada, gratidão por vocês terem a paciência de acompanhar aqui o nosso episódio. Deixarei também este episódio no nosso podcast. Se você está escutando pelo podcast, acesse o nosso canal, se inscreva para ser notificado sobre novos episódios, curta bastante e compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares que precisam receber essa mensagem sobre essa ferramenta valiosa, sobre o poder da prece. Muito obrigado e que a paz de Jesus estejam com vocês.